Olá, boa noite a todos. Hoje vamos refletir acerca do testemunho, um termo muito usado, mas cuja verdadeira concepção ainda é muito desconhecida. Segundo o dicionário, testemunho é o ato de confirmar, atestar, afirmar, declarar ter visto, ouvido ou conhecido. Também pode significar o ato de ter vivenciado algum fato. Em poucas palavras, significa confirmar, atestar, demonstrar, vivenciar. Por outro lado, no campo religioso, dar testemunho tem uma conotação diferente e se adequa aos princípios ou dogmas de cada religião. É algo que está relacionado com a fé. Sem entrar em detalhes dos variados tipos de fé religiosa, vamos nos ater apenas aos princípios e concepções espíritas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, disserta sobre a fé e esclarece que a fé não se prescreve e nem se impõe. A fé pode ser adquirida e que todos podem possuí-la. Que a fé, no Espiritismo, se constitui de verdades espirituais básicas e não de uma crença popular. Que a fé não deve procurar ninguém, mas são as pessoas que devem buscá-la. Fala também das diversas desculpas que as pessoas dão para não procurar a fé. Afirma ainda que, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam, então, com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Revela ainda que a fé precisa de uma base, a compreensão perfeita daquilo que se deve crer, ou seja, ter uma fé raciocinada. Para crer não basta ver, mas acima de tudo é preciso compreender. Afirma também que a fé cega pretende impor-se e com isso produz um grande número de incrédulos. Revela que a fé cega não admite provas e, por isso, deixa no espírito algo de vago, que provoca o aparecimento de muitas dúvidas. Por sua vez, a fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, e dessa forma não deixa nada obscuro ou oculto. As pessoas creem porque têm certeza, e ninguém tem certeza se não aprendeu, se não compreendeu. E por último, ele conclui que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A verdadeira fé, portanto, é aquela que conhece as leis que nos governam, sabe as razões das dores e dos sofrimentos, conhece as leis da evolução, da reencarnação, da recapitulação e, com isso, entende o porquê das provações individuais ou coletivas. Quem tem a fé raciocinada comporta-se de maneira igual, tanto na alegria quanto na tristeza. Dessa forma, é possível saber qual o tipo de fé que uma criatura tem, na maneira como ela enfrenta as vicissitudes e provações. Com certeza,
Nas ocasiões das provações, das dificuldades, das doenças e demais vicissitudes, a situação deixa de ser agradável e se apresenta tenebrosa, sem esperanças e repleta de dificuldades. É nessa ocasião que devemos mostrar a nossa eterna confiança em Deus e Jesus. É quando devemos usar os conhecimentos da fé raciocinada e continuar firmes, cheios de esperança, certos de que tudo tem uma razão justa e amorosa, e que quem nos criou também está olhando por nós e nos conduzindo nos caminhos obscuros do momento. Possuindo a fé raciocinada, podemos refletir com serenidade acerca dos problemas que nos cercam, enfrentá-los, compreendê-los e solucioná-los sem queixas, sem lamentações, sem amargura ou qualquer outro tipo de conflito mental. A verdadeira fé remove obstáculos. Com ela, a criatura transforma os acontecimentos desagradáveis em oportunidades de crescimento e evolução espiritual. A situação que a humanidade está atravessando é uma dessas ocasiões em que devemos mostrar toda a nossa fé e confiança em nosso Criador e em nosso Mestre Divino. São momentos difíceis e muito duros. É uma provação coletiva de toda a humanidade. É o momento do testemunho individual e coletivo. É o momento certo para demonstrarmos nosso conhecimento, nossa verdadeira fé. Nós, da CEP, temos estudado a doutrina espírita em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Através desse estudo, tornamo-nos conscientes das leis naturais que governam o mundo e os homens. Estamos, portanto, cientes de que essas leis são a expressão da vontade de Deus, nosso Pai Celestial, que é sábia, amorosa e justa. Sabemos, em decorrência disso, que nada acontece por acaso. Tudo tem sua razão de ser. O nosso mundo e tudo o que nele existe não é um barco abandonado em pleno oceano. Ele é mantido em equilíbrio pela ação de Deus e de Jesus, nosso Mestre muito querido. Em decorrência disso, nós, da coligação, temos a obrigação de demonstrar, com nossas atitudes, tudo que aprendemos em nossa amada casa de orações. É hora de nosso testemunho. É nosso dever, como verdadeiros espíritas, nos movimentarmos em favor do reequilíbrio do planeta, esquecendo o mal e propagando o bem. Não podemos semear, compartilhar ou incentivar o medo, a insegurança, a preocupação desmedida, as notícias falsas, o sensacionalismo, a condenação das autoridades e etc. Seguindo sempre o conselho de Paulo, examinai tudo e retende o bem. Não se acomodem ante a paralisação temporária das atividades da coligação. Saiam da ociosidade e participem. Acompanhem, vibrem junto com todos em nossas transmissões de orações e de passes à distância. Lembrem-se, a fé sem obras é morte. Ou melhor dizendo, é morta. Muita paz e muito equilíbrio a todos.